O empreendedorismo sempre foi para mim uma ferramenta de transformação. O empreendedorismo é isso, é uma ferramenta para você transformar a sua vida e transformar o seu país. Olá a todos, eu sou Ivan Padilla e esse é o Limonada, uma série de videocasts com empreendedores brasileiros, um projeto da Oficina Reserva em parceria com a Exame. Quem está hoje com a gente aqui é o Edu Lira, da Gerando Falcões. Edu, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Ivan, uma alegria estar aqui com vocês. Legal. Edu, seguinte, a ideia é que a gente vai ter um papo aí sobre sua carreira, sobre a Gerando. Eu sei que a Gerando está num novo momento hoje, vocês estão se reinventando, então é para falar muito de reinvenção. E eu sei que você já falou muito sobre isso, sobre a sua infância, mas eu acho que não tem jeito de começar para falar, para entender a sua trajetória, aí se a gente não voltar um pouquinho atrás. Sei que você teve uma infância aí que não foi das mais fáceis. Pode contar para a gente um pouquinho como foi ali? Quem era o Edu criança e como é que você cresceu? Eu costumo dizer que quando eu nasci, o sistema, como ele é, colocou uma bomba relógio no meu pescoço, que é a bomba relógio da pobreza. E a certeza que você tem é que ela vai explodir em algum momento, que você tem que desarmar essa bomba. Então a minha obsessão de vida foi superar a pobreza. E eu fiz isso porque eu tive dentro de casa uma grande inspiração, que foi minha mãe, Dona Maria Goré de Brito Lira, que me criou como diarista limpando casas no centro de São Paulo. Mas todo dia que minha mãe voltava para a favela, para aquele barraco onde eu vivia, que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra, não tinha um berço para me botar para dormir, me botou para dormir dentro de uma banheira azul, os meus 9 primeiros meses de vida. Meu pai acabou virando assaltante, foi preso, indiciado por roubar um banco. Minha mãe olhava nos meus olhos todos os dias e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai e você pode ir para onde você quiser. Que idade você tinha nessa época? Eu tinha do 0 até os 8 anos de idade. Eu cresci nessa favela em Guarulhos, no Jardim Cumbica. Então, é como se o meio jogasse um vírus na minha cabeça dizendo que eu não podia, e minha mãe passava um antivírus todo dia e dizia: você pode sim, vamos embora, vamos olhar para frente. Eu tô aqui hoje por conta da minha mãe, Ivan. Minha mãe foi a primeira grande empreendedora que eu conheci na vida, que nunca teve um CNPJ, nem um cartão de visita, mas criou um produto extraordinário. Qual? Eu? Aonde? Na favela. E ela falou: vou mandar para o mundo. Então, eu aprendi a empreender com minha mãe e também com meu pai, quando ele tomou decisões de mudança na vida, de largar o crime, de voltar para casa e de me criar. Então, eu sou filho da improbabilidade. Edu, muita gente em situações parecidas acabaram agindo de outro jeito, tomaram outros caminhos. Em que momento você falou, bom, vou pegar isso que eu tenho aqui, essa é a minha situação, eu vou fazer algo diferente? A pobreza é também uma doença emocional, ela afeta as pessoas sob o ponto de vista emocional. Ela abre feridas muito profundas. Eu precisava me curar daquilo e olhar para frente. Então, minha mãe fazia com que, apesar do meu corpo estar ali naquele barraco, minha cabeça estava no sonho. Então, quando você vem dessa realidade, você tem só um lugar para ir para o sonho, ou você morre lá. E minha mãe me fazia acreditar que eu tinha que ir para o sonho. Você aprende para o sonho, saltando obstáculo, desviando das balas, não é? Literalmente, né? Literalmente, como eu passei por isso algumas vezes na vida, sobretudo na infância. Então, eu tive que criar uma espécie de uma ficção social para a minha vida. O que é essa ficção social? É você planejar e se projetar num outro lugar. É você acreditar que o impossível é um lugar que você pode alcançar e transformar aquelas coisas que parecem absolutamente imagináveis na vida real. Mas isso na minha vida, o que aconteceu na minha vida é uma exceção da exceção, que isso não é praticável hoje num Brasil tão desigual quanto o nosso. Então, o meu papel é usar cada espaço que eu consigo abrir, alcançar, cada relacionamento, cada momento, cada network, cada audiência, numa plataforma de transformação e impacto social de superação da pobreza. É tanto que a missão da Gerando Falcões, Ivan,
é de transformar a pobreza da favela numa peça de museu antes de Marte ser colonizado. Não faz sentido um mundo tão rico produzir tanta pobreza. Se existe ciência de foguete para ir para Marte, para colonizar um outro planeta, tem que existir processos sociais, engajamento e colaboração entre nós para resolver os problemas mais básicos aqui embaixo. Então, toda essa minha trilha de quem saiu da extrema pobreza, de quem conseguiu romper com essa desigualdade social e acessar uma nova realidade, tanto de influência nesse país, é usar isso como uma ferramenta de transformação e de impacto. Essa é a minha missão. Você chegou a fazer faculdade de comunicação, foi isso, né? Foi isso. Então, Não formei. Não se formou? Não. Outras coisas aconteceram na sua vida, né? Mas a sua ideia no começo, então, era atuar de uma outra forma, assim. Você queria combater a pobreza, talvez, de um outro campo, que talvez fosse o jornalismo, era isso? Eu precisava estudar. E eu sempre gostei também de comunicação. E quando eu estava na faculdade, essa história é importante. Foi aí que eu comecei a empreender. Então, a faculdade foi bom para mim no período que eu tive lá, para me abrir o universo. Eu ia para a biblioteca, eu tinha 5, 6 mil livros ali, aquilo me inspirava e me fazia acessar um outro mundo e começar a me descolar daquele universo menor de onde eu vinha, de escassez, de pobreza. E lá na faculdade eu tive uma ideia de escrever um livro. E eu decidi botar o nome desse livro de Jovens Falcões, que eu queria provar para os jovens amigos meus da comunidade que existiam muitas outras opções de profissão, além de ser traficante, de ser bandido. E eu escrevi esse livro, eu mandei para uma editora, a editora não quis publicar porque eu não era famoso. E aí eu falei, vou dar meu jeito, e eu fui me descobrindo, porque aí eu decidi captar patrocínio com empreendedores na cidade. E eu captei o patrocínio. Isso foi me fortalecendo também como empreendedor e eu me descobrindo como empreendedor, Ivan. Então eu publiquei o livro. Depois eu mandei para uma livraria. A livraria também não quis vender porque eu não era famoso. E eu falei, então vou dar meu jeito. Montei um time com uns 30 jovens, treinei todo mundo e a gente vendia o livro de porta em porta, na periferia e na favela por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros. Foi uma tiragem maravilhosa, né? Quando você pensa em Brasil, né? Uma tiragem inicial é 3 mil exemplares, né? E aí eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões. Então, a Gerando Falcões começou do nada. Começou da escassez, mas das ideias. Tem uma frase que eu adoro, que imaginação é você olhar para um coqueiro e ver um cabelo. Então, eu usava a imaginação e ficava me imaginando um novo lugar, uma nova posição, um novo lugar de liderança. E o empreendedorismo sempre foi para mim uma ferramenta de transformação. O empreendedorismo é isso, é uma ferramenta para você transformar a sua vida e transformar o seu país. Edu, qual foi a sua ideia desde o começo com a Gerando Falcões? Porque ela tem um modelo um pouco de empresa privada atuando dentro de uma ONG, é mais ou menos isso? O caminho você faz caminhando. Então a Gerando Falcões de ontem, ou de 12 anos atrás, é muito diferente dessa Gerando Falcões de hoje. E a gente foi evoluindo e maturando ao longo do tempo. A gente começou em uma favela, trabalhando sempre com educação, desenvolvimento econômico e cidadania, mas num determinado momento a gente decidiu crescer, a gente decidiu escalar. Então hoje a Gerando Falcões tem presença em 6 mil favelas do Brasil, em todos os estados, trabalhando com superação da pobreza. Então, o que a gente faz é encontrar os ativos locais nessas favelas. A gente criou dentro da Gerando Falcões a Falcons University, que é uma universidade da liderança social, que forma e capacita CEOs de favela, para que esses líderes consigam, através de ferramentas de gestão, de metodologias de impacto, de liderança, transformar ainda mais territórios sociais vulneráveis em territórios de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Então, com isso, hoje a gente tem um ecossistema com mais de 2 mil líderes sociais de favelas e em plena escala para chegar a ainda mais favelas do Brasil. Legal, a gente já vai falar agora desse momento atual, mas só voltando um pouquinho, assim, acho que todo empreendedor, quando começa, bate aquela insegurança de, pô, será que vai dar certo? Será que eu tenho jeito? Será que eu vou conseguir causar impacto? E eu imagino que, assim, você tinha ótimos sinais, mas imagino que você também deve ter passado por isso quando você criou a Gerando Falcões.
Olha, eu tinha muita preocupação em não conseguir viabilizar funding, porque imagina, j- pobre, preto, favelado, filho de um ex-assaltante de banco e tendo que falar com a elite brasileira. Uma das coisas que eu digo que eu tenho muito orgulho é que possivelmente os bancos que meu pai tentou roubar hoje são meus patrocinadores. Porque você quebra essa distância, essa barreira, só que isso é dificílimo. Então, e eu venho de um lugar de pobreza, então você é treinado o seu olhar para ver a escassez. Quando eu vim para o Morumbi pela primeira vez, que eu vim tanta mansão e tanta casa, eu falei, olha, o mundo não é só aquela pobreza que eu vivo na favela, tem riqueza. E eu falei, eu preciso pegar esse dinheiro e levar para minha favela, para o meu povo, para minha gente. Então isso foi fazendo uma transição de olhar na minha cabeça, de entender que o mundo não é só escassez, que o mundo tem riqueza, tem fartura, tem prosperidade, e que eu podia levar essa prosperidade também para a favela brasileira. Então, quando eu conquistei essa confiança, essa segurança, essa autoestima e esse autoconhecimento de que eu tinha as capabilities, as habilidades necessárias para fazer isso, esse foi o momento que eu andei adiante. Quem foi o primeiro grande empresário que você convenceu a ser doador? Olha, um dos grandes doadores que está com a gente há alguns anos é o Jorge Paulo Lemann. Então, por exemplo, ele, assim, como é que você conseguiu chegar no Jorge Paulo Lemann e convencer ele a ser um doador para a Gerando Falcões? O Lemann virou doador da Gerando Falcões muito no começo. A gente devia ter 1 ou 2 anos de trabalho. Enfim, meu escritório era uma salinha muito pequena na periferia de Poá. Um amigo em comum me conectou a ele, chamado Pedro Henrique de Cristo. E eu mandei um e-mail para ele. Falei, Lemann, eu contei minha história, isso que eu acabei de contar, eu contei para ele no e-mail. E pedi uma reunião e falei para ele que queria que fosse presencial. E na última linha eu escrevi, Lemann, esse pode não ser um encontro de centenas de milhões de reais, mas pode ser um encontro que vai mudar a vida de milhões de pessoas. Isso te interessa? E aí eu disparei o e-mail. Em 2 minutos chegou a resposta do Lemann. Sim, é? E aí eu falei, foi pro spam. Quando eu cliquei, estava escrito, Edu, que linda a sua história. Estou pronto para te encontrar tal dia em tal lugar. E eu falei, consegui. Maravilhoso. E aí esse foi um momento muito importante, que eu me lembro como hoje eu peguei um trem na estação de Poá e fui até a Faria Lima e eu tinha o dinheiro de ida e volta, eu não tinha dinheiro para almoçar. Então eu cheguei no encontro com o Lemann no horário marcado e eu estava cheio de vulnerabilidades ainda, cheio de inseguranças, de traumas. Eu não contei os meus traumas nem as minhas inseguranças para o Lemann. Eu não baixei a minha cabeça porque ele tinha mais dinheiro do que eu. Eu olhei nos olhos dele e contei os meus sonhos para o Lemann. Eu enchi aquela sala de sonhos, de onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, a transformação que eu queria fazer nas favelas. E aquilo tocou ele. E ele naquele dia decidiu investir. Então já é uma história de mais de 10 anos, na qual o Lemann investe, participa, agrega. E a partir disso, dessa relação, a gente trouxe muitos outros doadores. Isso que eu ia comentar, porque acho que para além da doação dele, que deve ter sido muito importante aí para vocês, mas a hora que o Lemann entra em um negócio, isso assim, o seu negócio ganha vai para um outro patamar. Ele agregou muito, não só com dinheiro, sabe? A gente conseguiu construir uma relação muito próxima com a Ambev, que aportou sistema de gestão, processos, tecnologias, essa mentalidade de fazer grande, tudo isso contribuiu muito com a gente na favela. Profissionalizou a Gerando Falcões de uma certa forma. Profissionalizou o sistema Gerando Falcões. Como que a gente entrega impacto, como que a gente presta conta disso, os processos de transformação, tudo isso contribuiu muito. E por outro lado, eu acho que a cabeça é igual paraquedas, só funciona se estiver aberto. A gente quis aprender e ensinar, porque é sempre uma troca, né? Se aprende, ensina e aprende o tempo inteiro. E isso foi agregando outros, como a Accenture, que é uma empresa de consultoria que aporta mais de 15 milhões de reais por ano em conhecimento, em tecnologia, em governança, em gestão. A partir desse comitê que nós criamos, nós conseguimos engajar outros grandes doadores, como o próprio Eli Hoare, que assinou o The Give Pledge,
o Eugênio Matá, o Rubens Menin, o André Gerdau, Ana Maria Diniz, que são pessoas, o Pedro Bueno, o Guilherme Bentimol, entre muitas outras empresas, da Visa, a Oracle, que são empresas que têm uma contribuição muito importante na história da Gerando Falcões e para a gente causar impacto na ponta e superar a pobreza. Esses empresários, essas grandes empresas, quando eles entram ajudando a Gerando Falcões, o que eles esperam em troca? Assim? Qual a expectativa deles nessa contribuição com vocês? Olha, quando você consegue mobilizar a doação em escala, cada um tem um interesse, não é? Um é de aprender, outro é de se sentir melhor, o outro é um compromisso que se tem, o outro quer ir para o céu. Então, o outro quer engajar a própria família, quer envolver os filhos. O outro está numa fase da vida que, eventualmente, ele sabe que vai viver mais 5 anos ou 10 anos e quer dar um sentido maior do que só ganhar dinheiro e estocar aquele dinheiro para deixar para as próximas 10, 15 gerações. Então, o importante é você conseguir identificar a razão dessa doação, entender se faz sentido com você também, se é uma coisa que te machuca, que fere os seus princípios, e se não ferir, conseguir encontrar e se conectar por uma missão. Acho que o mais importante é se conectar com esse doador por uma missão em comum, um propósito em comum. E eu acho que no fim do dia também, pessoas como eu, empreendedores sociais, elas estão tentando despertar o melhor que existe nas pessoas. Porque às vezes a pessoa está ali focado em ganhar dinheiro e olhar para a última linha, em reportar para a Bolsa de Valores, em gerar um grande trimestre. Mas a vida é mais do que trimestres. A vida é um longo prazo, mas não só com valuation da companhia, quanto que ela vale na Bolsa de Valores ou sobre o próximo IPO. A vida é sobre deixar um legado para esse país. No Brasil existem quase 14 mil favelas. Na última década eram 7 mil favelas, nós pulamos para quase 14 mil favelas. Se favela fosse uma franquia, seria maior do que Burger King, Correio e McDonald's juntas. A maioria dessa população negra, que sofre ainda as chagas de um país que foi o último a abolir a escravidão. Então, a elite brasileira contribui muito com o país, mas tem uma dívida histórica com os mais pobres. Então, doar é parte desse processo de transformação pessoal e uma transformação como sociedade. Então, eu acho que pessoas como eu, líderes sociais, empreendedores sociais, têm um papel fundamental em despertar essa consciência, sobretudo na elite brasileira. Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Ivan? Que tem uma diferença brutal entre ser rico e ser elite. O rico, ele só ganha e ele estoca. Ele é como se fosse um galpão. Ele ganha, estoca e guarda para si e depois vai dar uma confusão imensa dos filhos para dividir isso. E você tenta encontrar o rico, você não acessa, ele não participa de conselhos, ele não agrega com a sociedade. A elite é diferente. É a elite do primeiro pelotão da liderança. Elite é como se fosse um CD. Ganha, processa e redistribui. Seja em ideias, em influência, em dinheiro, em tempo. E a elite impacta, a elite ajuda a transformar o país. O Brasil precisa de menos ricos e mais elite. Uma elite pensante, uma elite que esteja disposta a transformar. E você acha que o que você tem percebido assim com o trabalho da Gerando Falcões e outros trabalhos de empreendedores sociais? Você percebe que os ricos estão virando cada vez mais elite? Sim, você é otimista? O que você tem percebido? Acho que a gente vive um momento da história que é sim ou sim. O muro aqui é o lugar da covardia. A gente está num grande labirinto, ou numa grande encruzilhada, tanto do ponto de vista ambiental, como tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista social. Isso aqui pode produzir uma convulsão social. A pandemia mostrou isso. E antigamente os problemas afetavam um ou outro, né? O vírus ele afetou a todos, claro que de formas diferentes, mas o que a gente tem que fazer é uma reflexão aqui muito profunda, de que não importa quanto dinheiro alguém tenha, se muito ou pouco, se essa pessoa vive no condomínio, na periferia, a única forma de sobrevivência nesse planeta é através da colaboração. Ou a gente colabora, ou nós vamos degringolar essa sociedade moderna.
Então, eu digo muito sobre derrubar muros e construir pontes. Isso significa tamo junto. E o tamo junto é o branco com o negro, é o rico com o pobre, é a direita com a esquerda, é o gay com o evangélico com o judeu, é quem come filé mignon com quem come arrumadinho, é quem ouve Tom Jobim com quem ouve a Anitta, o crioulo. É a gente reconhecer o nosso fracasso como sociedade e transformar esse fracasso num grande desafio social. É a gente se desafiar e dizer, gente, a solução não vai vir de um de nós, não tem um grupo iluminado. Mas se todos nós se juntar, e a elite do A, o empreendedor social da última milha está lá, focado em resolver o problema, os governos focados em construir políticas públicas a partir da escuta, a partir da colaboração, a universidade com ciência, com evidências, a mídia também construindo os espaços. Se todo mundo fizer um esforço coletivo e um pacto social, acho que a gente consegue sair do outro lado de lá e criar um caminho de dignidade para esse país. E você é otimista, você acha que, enfim, com o seu trabalho e trabalho de outros empreendedores sociais, a gente vai caminhar cada vez mais para isso? Eu sou muito otimista. Agora, eu acho que a gente tem uma página enorme ainda diante de nós, uma estrada de muitos desafios. É uma estrada de inovação, uma estrada de escolhas profundas, é uma estrada de reformas. Por exemplo, uma reforma e uma reflexão que a gente tem que fazer muito profunda. O Brasil é o país da transferência de renda, o que é fundamental. Bolsa Família no Brasil é fundamental num país tão pobre. Agora, quando você pega, por exemplo, o Maranhão, tem mais pessoas cadastradas no Bolsa Família do que com a carteira de trabalho assinada. Isso é um risco gigantesco. Isso aponta para um país frágil do ponto de vista de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. A gente tem que encontrar uma forma do Bolsa Família não ser o teto de ninguém, mas ser um degrau. Um degrau para essa pessoa ter um alcançar a emancipação social. A gente tem que querer que todo brasileiro tenha a sua emancipação. Não dependa de política pública, não dependa de transferência de renda. Se a gente fizer isso, a gente pode dobrar o PIB desse país. Olha só, Ivan, se o Brasil investir em favelado, em pobre, em preto, a gente dobra o PIB desse país. Se a gente tiver uma intencionalidade estratégica de pegar e ver as favelas como uma grande plataforma, conectar as APIs dos negócios do Brasil com a API da plataforma chamada Favela e criar negócios, políticas públicas inteligentes, focalizadas no mais pobres, com uma solução de emancipação social, fazer isso com uma intencionalidade, com evidências, com dados, com tecnologia, com estratégia, com tecnologia de ponta, para quem está na ponta, a gente transforma esse país. Mas precisa de diálogo, precisa de colaboração. Eu me assusto muito em como o Brasil ficou dividido. As pessoas têm menos abertura para dialogar, o ódio está muito maior. Eu acho que esse ódio e essa pouca abertura para o diálogo, isso dificulta muito mais da gente encontrar caminhos efetivos. Sabe por quê? Porque tem pessoas boas dos dois lados. Tem gente boa de esquerda e tem gente boa de direita. Mas quando esses polos decidem não conversar, não dialogar, você diminui a capacidade de produção de ideias, de colaboração. Então a gente tem que ter a dimensão humana, a dimensão espiritual, de dialogar com os diferentes, para a gente encontrar um caminho diferente e fazer uma coisa que não foi feita num tempo jamais imaginado. Esse é o nosso destino. Ou a gente vai por essa estrada, ou a gente vai ver a bancarrota. Você já deve ter respondido muito sobre isso, mas eu queria te perguntar se você pensa em entrar para a política partidária. O que você faz é política, mas se você pensa em talvez passar ali da área dos negócios para a política mesmo. Ivan, não posso negar que eu sou muito procurado. Agora, eu sou apaixonado em ser empreendedor. Ser empreendedor, para mim, é um estilo de vida. Então, eu adoro contratar gente, recrutar pessoas, treinar, desenvolver, trabalhar em projetos de inovação, escalar os serviços sociais na favela, viabilizar funding para minhas ideias, ou construir recurso para as ideias. Então, é o que eu amo fazer da vida. Eu não me vejo... apesar de achar que a política brasileira é fundamental para transformar esse país, eu não me vejo como político. Não me vejo. Eu quero a medalha de ouro.
Eu sou um atleta olímpico. Sem dúvida. Do pedal, inclusive, né? Do ciclismo, né? Que é o que você gosta de fazer. Mas todo empreendedor, enfim, o que você quer é escalar o seu negócio. E você tem escalado o seu negócio. Agora, quando você pensa em Brasil, o Brasil é tão grande, assim, a escalada é tão grande, né? Quando você pensa em Brasil, como é que você pensa, assim, em ampliar essa sua atuação, difundir essas suas ideias? A gente construiu recentemente, a gente tem 2 motores, tá? O motor 1 é de escala com líderes sociais que estão dentro de favelas. A gente encontra essas lideranças, investe nela em formação e também em recurso. E eles lideram projetos de educação e desenvolvimento econômico nessas favelas. Só que a missão da Gerando Falcões, como eu disse, é superar a pobreza. É fazer a pobreza ser peça de museu. Então, eu coloquei a mochila nas costas e viajei o mundo, fui fazer benchmarks. Eu achei um exemplo incrível em Medellín. Medellín lá teve cartel de Cali, cartel de Medellín, Pablo Escobar, toque de recolher às 18 horas, um inferno social na terra. E através do urbanismo social e de um plano de desenvolvimento construído junto com os moradores, com a população local, 4 prefeitos transformaram aquela cidade em 20 anos. Também fui para Bangladesh e vi exemplos incríveis de tecnologias sociais como o próprio microcrédito focalizado em mulheres que transformou aquele país. Hoje cresce a taxa de 6 a 8% ao ano. Eu voltei para o Brasil, trouxe agências de inovação como a Telos, a Accenture nos apoiando, montamos squads de inovação com favelados, os líderes sociais dentro de favela e colocamos de pé aquilo que a gente chama de favela 3D. Que significa digital, digna e desenvolvida, com 2 pilotos iniciais. Um em São José do Rio Preto, na favela Marte, que a missão é aqui, e outra em Ferraz de Vasconcelos, na favela dos Sonhos. Ivan, a gente conseguiu fazer uma grande transformação, tanto do ponto de vista físico, com pavimentação de ruas, entrega de água potável, iluminação, Wi-Fi, favela 5G, e, sobretudo, uma grande transformação humana, reduzindo o analfabetismo, zerando a fila em creche. Nas favelas 3D não tem nenhuma criança fora da creche, e pegando um desemprego que era da ordem de 70% e reduzindo ele para menos de 5%, criando uma condição de pleno emprego dentro da favela. Eu costumo dizer que pleno emprego é nos Estados Unidos do Biden, nas favelas 3D da Gerando Falcões. Então esse programa, ele traz um conceito que a gente acredita muito, que o contrário de pobreza não é riqueza. Não dá para todo mundo ser rico nesse país. O contrário de pobreza é dignidade. Mas dá para todo mundo ter uma vida digna. Se todo mundo tiver uma vida digna nesse país, a gente venceu como sociedade, como geração. Então o que a gente está trabalhando agora é para escalar a favela 3D. Dentro da favela 3D a gente tem um programa crucial para o Brasil chamado Decolagem, que o que a gente faz é criar trilhas individuais e personalizadas de superação da pobreza para cada família. Porque a pobreza que afeta a vida do João afeta a vida da Maria de uma forma diferente. Então, para cada um deles haverá uma solução também diferente. Então, a gente cria essas trilhas e em ciclos de 1 ano a 2 anos, essas famílias fazem a emancipação social, que é uma evolução da transferência de renda. Não é que o Bolsa Família, a transferência de renda é ruim. Pelo contrário, é uma oportunidade de se alavancar em cima dessa renda inicial e construir um planejamento para essa pessoa acessar novas rendas, novos patamares e não precisar mais do Bolsa Família fazendo a sua emancipação. Porque o Bolsa Família é um primeiro passo, né? É um primeiro passo. É quando você está aqui no chão mesmo. É a base, ela é um degrau, não é um teto. Mas, em alguns casos, ela passou a ser vista como um teto. Isso é um problema, porque diminui a produtividade do país. Mas se passa a ser um degrau com planejamento de vida, com uma trilha, com acompanhamento, com metas e sonho, essa família pode ir muito além e acessar novos patamares de renda, de dignidade e também ajudar o país sob o ponto de vista da produtividade. Favela é uma oportunidade para o país, Ivan. O Brasil precisa enxergar a favela como uma oportunidade. Olha, um território que tem um PIB maior do que o Paraguai, esse lugar é pulsante do ponto de vista de inovação, de criações, de tecnologias, também de startup, de influenciar o Brasil do ponto de vista da moda, da música. Eu costumo dizer que a favela brasileira é a maior startup do Brasil.
que fez o Pelé, o Neymar, a Caipirinha, o samba, o carnaval, a Anitta, o Edu Lira, o Celso Ataíde, sabe? As grandes coisas desse país. Só que ela foi relegada a um território, a um lugar de não política pública, de não segurança pública, de não educação. Isso foi gerando uma série de consequências. A favela não é ruim. Ruim é a pobreza. Tem que distinguir uma coisa da outra. Favela é potência, favela é uma coisa extraordinária. Pobreza é uma coisa horrível que gera uma série de consequências sob o ponto de vista de violência, de todos os temores que causa nesse país. Então o Brasil tem que atacar, tem que ter um plano de ataque à pobreza e não à favela. E entender a favela como futuro. Muito legal isso que você está falando, porque quem olha de fora pensa, bom, então um trabalho de empreendedor social, no fim, é tirar a pessoa da favela. Mas o que você quer não é tirar a pessoa da favela, você quer transformar a favela. Até porque os moradores da favela não querem sair da favela, porque eles têm vínculos afetivos muito profundos com a favela. O futebol, o samba na laje, a igreja, o pastor, a sua fé, a sua religião, a sua história afetiva enquanto primeira infância, a sua primeira namorada, tudo isso se dá naquele território. É uma comunidade muito forte. É muito forte, Ivan. Tem uma coisa que só existe na favela, que é o senso de comunidade. O que é isso? Se uma pessoa tem comida na favela, o seu vizinho jamais vai passar fome. Se o seu vizinho tem cobertor, você não vai passar frio. Porque você se ajuda, você colabora, sabe? Você troca. Eu me lembro muitas vezes na favela de não ter feijão em casa, minha mãe botar o rosto na janela e pedir para a vizinha. E chegar o feijão, e no outro dia ela não ter arroz, ela pedir para a gente. Então tem uma economia colaborativa muito profunda. Então ninguém quer perder isso e morar num lugar que ninguém se conhece, você não conhece o vizinho. Se pedir para alguém aqui que mora num prédio aqui no entorno aqui da Faria Lima, ninguém conhece. Falar o nome de 10 vizinhos para mim, ninguém sabe o nome de 10 vizinhos, porque não tem essa troca. Na favela você conhece a favela inteira. Todo mundo te respeita. Existe uma troca, existe um valor emocional. Então o que a gente quer não é tirar as pessoas da favela, é tirar a pobreza da favela. E que as pessoas tenham uma vida com dignidade na favela. Isso é muito legal. Você levou muito empresário, muito doador para a favela, para conhecer as favelas? Já levei de Jorge Paulo Lema. Ele foi? Sim, algumas vezes. Já levei o Trabuco, já levei o Satya Nadella, CEO global da Microsoft, Paula Belizia, Silvio Genesini, Guilherme Bentimol, André Gerdau, Família Diniz. Eu já levei, francamente, aqui vou dar um número para você, pelo menos 1.500 pessoas, de empresários a executivos e seus familiares à favela. Mais recentemente, acabei de receber, inclusive, semana passada, o CEO global do WhatsApp. Veio da Califórnia, foi visitar um dos nossos programas, conhecer nossas tecnologias, como a gente usa o WhatsApp na favela, a processos sociais, para geração de renda, inclusive. Ele ficou absolutamente admirado. Tem um esforço também de levar políticos, como o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à favela. Acabamos de levar semana passada o ministro e presidente do STF, Barroso, à favela. Então, parte do meu trabalho é de ser também um embaixador da favela e mostrar a potência que existe na favela. Senão as pessoas ficam com medo e criam uma máscara, uma imagem que é irreal. Menos de 1% da favela são pessoas relacionadas à violência, à droga e à facção. A maior parte é gente que está trabalhando no iFood como entregador, é gente que está trabalhando como diarista, é o empreendedor que tem o seu pequeno negócio, que criou um e-commerce na plataforma do Mercado Livre da Amazon. É gente assim, né? É o menino que conseguiu pela primeira vez a sua universidade através de políticas públicas, sabe? São pessoas que estão tentando ganhar a vida. Essa é a favela brasileira. São pessoas que precisam de apenas uma oportunidade, de um microcrédito com uma taxa de juros menor. São pessoas que precisam que o mercado de capital, o PIB do país, realmente entenda que construir soluções para a favela não é construir uma solução a partir do que você acha ou a partir do que você pensa no escritório na Faria Lima.
É um exercício de ir lá, é um exercício de dialogar, é um exercício de aprender, e é um exercício de cocriação, de coisas que nasçam de dentro para fora e de baixo para cima. Qual o impacto para essas pessoas aí quando você leva, né? Você contou aí do seu global do WhatsApp, que ele viu, enfim, como o brasileiro em geral, né, gosta muito, né, de WhatsApp, redes sociais, enfim, e na favela acaba sendo ali um meio de comunicação ali muito eficiente. Então, para ele teve um impacto, ele viu o negócio dele sendo aplicado de uma forma que talvez ele não imaginasse. Mas no geral, assim, que exemplos ali, qual é o impacto ali para essas pessoas ali quando elas veem uma realidade? Eu imagino que para muitos tenha sido a primeira vez que eles tenham pisado ali numa favela. Eu tenho uma alegria de exatamente ter feito isso com muitas pessoas. A primeira vez que elas foram na favela, foram com a gente, foram com a Gerando Falcões, foram comigo. Eu costumo dizer, brincando, que eu sou um pontífice. A diferença de mim para o Papa é que ele faz ponte entre Deus e os homens, eu faço ponte entre a favela e a Faria Lima. E tentar ser um intérprete, né? Eu digo que eu falo português, um pouquinho de um inglês, mas falo bem o favelês. Que é de ser um intérprete para as pessoas conseguirem se entender, porque às vezes um fala A, o outro fala, entende B, e fica uma torre de Babel, uma complexidade muito grande entre as pessoas conseguirem se entender, que no final, seja rico ou pobre, as pessoas querem viver num país melhor, um país mais seguro, um país mais digno, um país que dialoga mais, um país menos raivoso. Então, a experiência para as pessoas ela é sempre muito proveitosa, porque as pessoas, se elas estão abertas, elas aprendem muito. A favela brasileira tem muito a ensinar, sobretudo em matéria de resiliência, em matéria de superação, em matéria de sobrevivência. Gente, a favela brasileira vai sobrevivendo ano após ano ao caos. Quando tem crise no país, eu vejo meus amigos com medo, eu digo, mas eu nasci na crise, por que eu vou ter medo dessa? Nós vamos enfrentar e sair do outro lado, porque a favela ela vem dessa crise e construir uma casca de resiliência muito grande e de fazer muito com pouco. Qual foi a maior doação que a Gerando Falcões já recebeu? A maior doação individual foi de Mackenzie Scott, escritora, empreendedora e ex-esposa do Jeff Bezos da Amazon. Foi uma doação de 27 milhões de reais e a gente usou e decidiu utilizar esse recurso em inovações que podem influenciar o ciclo da sociedade no Brasil. Uma delas é a Favela 3D, que a gente entregou na Favela dos Sonhos, utilizando o recurso da doação da Mackenzie Scott. Muito bom. E como foi esse approach ali com ela? Vocês foram atrás, ela que conhecia o trabalho de vocês? A Mackenzie Scott, com o time dela, começou a procurar soluções fora dos Estados Unidos que poderiam influenciar a sociedade, resolver problemas profundos e reais. Eles chegaram na Gerando Falcões, me mandaram um e-mail, achei que era um trote, não respondi, depois fizeram um follow-up, e aí eu respondi, marcaram uma reunião comigo, disseram que uma grande filântropa americana estava procurando organizações para fazer uma doação, que eles não poderiam falar quem era, mas se eu queria participar do processo. Eu topei participar do processo, levou 6 meses. Sem saber, nesse tempo todo, sem saber quem era? Sem saber, não imaginava. Fizeram uma devassa nas nossas contas, olhando auditoria, processos contábeis, olhando a nossa teoria de mudança, as evidências de impacto, os nossos KPIs, nossa governança, nosso sistema de gestão, a qualidade do nosso time, a reputação nossa no mercado, fazendo inclusive investigação, pegando recomendações, ouvindo o mercado. E aí um dia recebi um e-mail me pedindo uma reunião, fiz que não poderia ser gravada, seria por call, e aí nessa reunião ela falou, a pessoa do outro lado falou que era uma doação da ordem de 5 milhões e pouco, que no total daria 27 milhões de reais à época, e que era uma doação de Mackenzie Scott. Até então eu não sabia que era Mackenzie. Então eu fiquei muito feliz e perguntei como que eu tinha que usar o dinheiro. E essa resposta foi muito bonita. Ela falou, Edu, você foi aprovado. Se você foi aprovado, a gente confia em você. A gente sabe que você vai usar o recurso da melhor forma para causar impacto no Brasil. Então, ninguém melhor do que você sabe como o recurso tem que ser usado, não a gente. Muito legal. E vocês passaram para eles ali, para ela, como que esse dinheiro foi usado? Sim, estamos preparando um deck final agora com as evidências. Legal. A Caima, que é uma agência israelense, ajudou a gente a produzir índice de superação da pobreza,
e todo um estudo estatístico que mostra o que é a dignidade que a gente está trabalhando, e a gente vai conseguir reportar agora, mostrando o case que ela ajudou a gente a construir no Brasil. Edu, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, um pouquinho antes de começar a gravar, na verdade, a gente estava falando, você estava contando um pouquinho do novo momento da Gerando Falcões, que está fazendo 10 anos agora, né? Isso? 12. 12 anos, né? Que vocês estão entrando aí, talvez, numa nova fase, uma reinvenção. O tema desse podcast, desse videocast, também é muito sobre reinvenção. Então, conta um pouquinho ali o que está mudando ali no trabalho de vocês. Olha, Ivan, a mudança é que nos últimos 12 anos a gente construiu um motor muito forte de filantropia dentro da Gerando Falcões, e produtos como desde jantares, o maior jantar da filantropia brasileira, Gerando Falcões faz, a doação através de plataformas digitais. Por exemplo, na campanha durante a pandemia, nós mobilizamos mais de 150 milhões de reais e alimentamos mais de 1,5 milhão de pessoas. A título de comparação, é como se a gente tivesse alimentado uma cidade de Campinas durante 6 meses. Utilizando estratégias digitais, de plataforma, de escala, por exemplo, fazendo um co-branding com marcas. Um dos produtos mais vendidos da Havaiana foi o chinelo junto com a Gerando Falcões, onde o Solado vira uma plataforma de comunicação para a gente, através do grafite, contar da arte, da favela, da potência da favela brasileira. Montamos um time muito produtivo, liderado pela Juliana Plaster, dentro da Gerando Falcões. Agora, o que a gente está olhando é que, uma vez que esse motor está pronto, a filantropia ainda não é do tamanho dos nossos sonhos. A gente precisa ir além da filantropia. A filantropia no Brasil é um mercado de 12 bi de reais, só que existe aproximadamente 500 mil ONGs. Não existe 500 mil bancos. Não existe 500 mil mídias brasileiras, mas existe 500 mil ONGs. Então, se você fosse dividir esse dinheiro para todas as ONGs, daria pouco mais de 20 mil reais por ano para cada ONG. Então, a gente tem que ir além do modelo da filantropia, mas continuar trabalhando com filantropia para, inclusive, aquecer a filantropia. A outra plataforma que a gente começou a trabalhar agora, estrategicamente, são negócios sociais. Então, a gente quer trabalhar com um negócio que é um business, um social business. A diferença é que, ao invés do lucro ir para alguns poucos acionistas, esse lucro é reinvestido ou dentro do próprio negócio ou em programas sociais para fazer a superação da pobreza dentro da favela. Então, contando aqui para você, a gente tem um bazar, que é um varejo social, com 5 lojas físicas. A gente recebe milhões de itens de doadores que estão em todas as partes aqui de São Paulo. E o que a gente decidiu fazer é, ao invés de escalar abrindo lojas físicas, a gente decidiu escalar com a favela. Então, a gente criou agora uma rede de venda direta, que o nome é Asmara, de Maravilhosas. Essas maras recebem uma sacola, ela não tem que comprar, a sacola vai como um microcrédito para elas. Elas vendem essa roupa, esses produtos, focado em economia circular, que vai desde um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, na própria favela. Ela recebe a comissão por esse produto. Essa ONG, que faz parte do guarda-chuva da Gerando Falcões, da Rede Gerando Falcões, por ter mobilizado essa mara, criado essa rede, feito a gestão, ela também recebe uma comissão para não depender só de filantropia. E a Gerando Falcões, que é essa grande orquestradora, também fica com uma parte desse negócio para reinvestir na escala ou em programas de desenvolvimento social. Então, a gente quer encerrar o ano de 2024 com quase 40 mil maras no Brasil e criar aí uma das maiores forças de renda da favela brasileira, como se fosse uma natura das favelas, para fazer com que esses negócios acelere a saída da pobreza dessas mulheres, gerem renda para essas ONGs não depender só de filantropia, e a Gerando Falcões tenha sustentabilidade para reinvestir nos seus negócios. Queremos fazer um negócio grande de centenas de milhões de reais para combinar filantropia e negócios na superação da pobreza. Nossa. Esse é o nosso futuro. Literalmente um projeto Mara, né? É Mara. É Mara. Muito legal. Edu, acho que qualquer pessoa que está numa situação de privilégio, assim, acho que tem por obrigação isso, né? Fazer do Brasil um país mais justo, né? Menos desigual. Nem todo mundo pode ser um doador. Então, assim, para uma pessoa como eu, como nossa equipe de vídeo aqui, enfim, uma pessoa comum que não pode ser uma grande doadora, mas está numa situação de privilégio, assim,
Como que a gente pode ajudar a Gerando Falcões ou alguma outra ONG, ou enfim, como é que a gente pode ajudar o país? Olha, eu acho que, primeiro, tem uma oportunidade de doar tempo, se voluntariar e participar de programas sociais, seja indo lá na ponta ou ajudando com inteligência. Tudo isso que eu estou contando aqui tem muita inteligência por trás, processos, desenhos. O segundo é doando um recurso. Tem gente que pode doar um cheque de R$ 1 milhão, de 10 milhões de reais. A gente deu casos aqui do Jorge Paulo Lemann, falamos do Benchimol, falamos da Mackenzie Scott, falamos da família Setúbal. Mas as pessoas também podem doar R$ 30, R$ 50, R$ 100. Hoje a gente tem uma base com mais de 4 mil doadores que doam R$ 50 por mês. Isso faz uma diferença brutal. E o terceiro ponto é a doação de itens. É muito importante, no momento em que a gente vive um drama ambiental, a gente dar uma vida útil mais longa para uma calça jeans, para uma camiseta, para um tênis, e fazer com que isso gere impacto. Ao invés disso ir para o lixo, ao invés disso gerar um efeito nocivo para o meio ambiente, a gente apostar na economia circular, fazer a doação desse produto, a Gerando Falcões busca, e esse produto vai parar lá na sacola da Mara, e ela vai fazer essa venda pelo WhatsApp, pelo e-commerce, pela conta que ela tem, ou na sacola dentro da própria favela, utilizando a economia circular como uma plataforma de venda, como uma plataforma de renda rápida para modificar a sua vida e ela não depender só do Bolsa Família. Então, eu acho que o futuro é extraordinário. Contra todas as correntezas e todo o pessimismo, eu acredito que a gente está construindo um futuro absolutamente extraordinário, utilizando tecnologia na favela. Eu falei para o CEO do WhatsApp, a gente tem que estar conectado às nossas APIs, utilizando a economia circular, utilizando programas como a Favela 3D, transformando isso em políticas públicas e olhando para o futuro e dizendo, eu não tenho medo de você. Dizendo, pobreza, você vê o quente, mas aqui dentro nós estamos fervendo. E vamos transformar as nossas mazelas sociais num grande desafio coletivo. E usar o melhor da nossa capacidade de imaginação, da nossa capacidade de execução, para inverter essa tendência à desigualdade, para criar uma lógica de prosperidade social e dignidade. Com filantropia, com negócios sociais e uma estratégia de superação da pobreza nas favelas. Eu tô quando você olha para o futuro, assim, coloca uma data, 10, 15 anos, o que eu queria te perguntar é assim, como é que você imagina que a gente vai estar e o que você gostaria, qual lugar que você gostaria que a gente tivesse, se eles convergem o seu sonho e a sua expectativa real, ou se eles ficam distantes e isso vai acontecer mais para frente? O que você imagina para o futuro? Eu programei a minha vida caso eu entregue os resultados para ser CEO até os 50 anos. Você está com quantos? Eu tô com 30. Essa entrevista sai quando? Janeiro. Janeiro. Então, eu me programei para ser CEO até os 50 anos se eu entregar os resultados. Eu tenho 36 anos, então eu tenho 14 anos pela frente. Eu sou um cara muito apaixonado pelo futuro e com as possibilidades que existem na palma da nossa mão. Então, quando eu olho hoje que a favela, maior parte dos moradores de favela tem um smartphone na mão, isso mostra muito de um caminho de oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre mecanismos de renda. As pessoas precisam gerar renda. Precisamos transformar a favela numa plataforma de renda. Porque quando você tem renda, você tem escolha. Quando uma mulher acessa a renda, ela tem direito à escolha. Você deixa de ser refém, você deixa de ser escravo. E você passa a poder fazer as suas escolhas de caminhos que você quer seguir na sua vida. Então, eu acredito muito que essa intersecção de filantropia com negócios sociais e boas políticas públicas e uma sociedade engajada num plano de longo prazo, pode levar a gente para fazer uma travessia para construir um futuro sem pobreza. A gente tem que voltar a acreditar nas coisas impossíveis da vida, Ivan. Aquela gente que está em Austin, sabe?
Não, aquela gente que está em Cabo Canaveral, eu acabei de voltar de lá, produzindo foguete para ir para Marte, eles estão acreditando numa coisa absolutamente impossível. E nada demove eles da ideia de que eles vão colonizar um outro planeta. E eles estão numa corrida espacial. Não é uma música qualquer, é uma corrida espacial, desafiando cronogramas, fazendo foguete dar ré, desafiando a ordem de orçamento das coisas, diminuindo o custo. E a gente está lidando com pobreza aqui embaixo como se fosse uma coisa banal, que eventualmente vai acontecer um milagre e isso vai ser resolvido. Não, o Brasil que a gente quer não cai no nosso colo de mão beijada. A gente precisa de inaugurar uma corrida social aqui embaixo. Tem uma corrida espacial, mas nós temos a nossa corrida social, da onde a gente vai desafiar o tempo das coisas, a ordem orçamentária das coisas, ter os melhores cérebros e as melhores cabeças trabalhando nisso. A gente não pode aceitar que os melhores cérebros do país vão trabalhar na Netflix. É ótimo trabalhar lá, mas eles podem também trabalhar nessa corrida social e ajudar a gente a chegar num outro lugar. Então eu estou falando sobre recrutar talentos, sobre os melhores talentos trabalhar no poder público, sobre os melhores talentos trabalhar no terceiro setor, sobre os melhores talentos trabalhar também em negócios sociais, e a gente ajudar o Brasil a fazer essa travessia. Isso que eu estou dizendo aqui é a coisa mais séria da vida. A gente não pode deixar ninguém para trás. Eu acho que se a gente não mudar o nosso comportamento e não encarar isso como uma corrida social, como diz o meu amigo Eli Hor, a gente vai ter que pedir perdão os mais pobres em toda a eternidade. Isso vai ser muito doloroso. Tem uma oportunidade única na nossa mão. E os recursos estão aí. Não é falta de dinheiro. Os recursos estão aí. É uma coragem imbatível de execução. E coragem significa se expor ao fracasso. Não tem como entrar numa dessa achando que vai só acertar. Se expor ao fracasso, se expor à opinião pública. Você vai tomar crítica, vai tomar porrada, você vai ter um conjunto de detratores, vai ter. Mas você vai colocar a cabeça no travesseiro à noite e vai saber que você está fazendo a coisa certa. Isso é o mais importante. Edu, você tocou num ponto muito bom, que é o se expor ao fracasso. Todo empreendedor se expõe ao fracasso. Tanto faz se ele é um empreendedor, enfim, está tocando o seu próprio negócio, se é um empreendedor social como você. Então, eu queria te perguntar, assim, na sua carreira, o que você considera que foi o seu maior fracasso ou o seu maior erro? E também qual foi o seu maior acerto ali? Como você pontuaria ali isso dentro da sua trajetória? Eu acho que o meu maior erro nesses 12 anos foi ter apostado todas as minhas fichas num único motor, que foi a filantropia. Isso foi muito bom para Gerando Falcões, que fez a gente chegar até aqui. Mas eu poderia ter equilibrado a construção de 2 motores. Pensando em perenidade, em longo prazo, em exemplo, em construção de tendência para o terceiro setor, eu teria contribuído ainda mais. E um acerto foi ter criado as Maras agora, que é um programa que ele já está em fase de escala, ele já está em plataformas digitais, a gente já está fazendo inovações em logística, as famílias e as mulheres já estão gerando renda na ponta, já estão complementando a sua renda com a renda do marido, fazendo uma composição familiar, aumentando a sua produtividade, aumentando a sua qualidade de vida, com isso melhorando a primeira infância, melhorando a sua qualidade de vida dentro da sua casa, tendo mais futuro. Então, eu estou muito feliz com essa decisão que eu tomei, o quanto isso está transformando também a Gerando Falcões e o quanto isso pode influenciar, sobretudo, o terceiro setor. Porque milhares de ONGs no Brasil hoje, a sua grande maioria, vivem com R$5 mil por mês. E se a gente começar a produzir negócios sociais e reinvestir esse lucro para causar mais impacto, essas ONGs vão ter muito mais autonomia, vão ter muito mais força de transformação e vão ter muito mais segurança também emocional, de ter previsibilidade o quanto elas podem impactar a sociedade. Então, o futuro de negócios sociais é um futuro extraordinário combinado com filantropia. Perfeito. Edu, para encerrar, queria te perguntar, enfim, o que você considera a sua maior qualidade, enfim, o que te levou até onde você chegou? Você é um baita comunicador, você teve que convencer muita gente a investir em algo que não era palpável, talvez no começo, enfim, você tem muita coragem, mas assim, o que te levou, assim, o que você acha que foi determinante aí para o seu sucesso? Olha, Ivan, eu não tenho medo do novo. Um desafio me estimula, eu preciso disso para viver. Essa é uma coisa que sempre me marcou muito, sabe? A segunda coisa é a coragem.
Eu sempre tive coragem de fazer o que precisava ser feito. E a terceira coisa, eu acho que humildade para você ouvir e para você aprender uma coisa nova. E por último, eu tenho o trabalho como um valor. Então, eu estou disposto a trabalhar o quanto for preciso, a fazer os esforços que forem precisos para entregar a missão da Gerando Falcões nos próximos 14 anos da minha vida. É um compromisso de vida. Isso aqui é muito mais do que ter um trabalho para mim, a Gerando Falcões. É ter uma missão. Então, quando você tem uma missão, você não aceita ficar no caminho ou fracassar. Ou eu vou chegar lá, ou eu vou morrer tentando. Eu tenho meu sócio, que é o nome dele, ele é Maestro. E a gente sempre diz, a chance da gente morrer no campo de batalha é muito grande. Mas a gente vai morrer feliz. Então a gente vai entregar tudo, sem economia, nessa missão. Perfeito, Edu. Maravilhoso. Muito obrigado aí pelo ótimo papo. Obrigado. Obrigado.